E aí galera, beleza? No nosso vídeo anterior a gente falou um pouco do Cerrado, o berço das águas do Brasil e um dos dois biomas brasileiros que é considerado um hotspot para a conservação da biodiversidade. E hoje o nosso vídeo é em dose dupla. A gente vai falar um pouco sobre o Pantanal, uma enorme planície alagável no centro-oeste brasileiro, e sobre o Pampa, um dos mais importantes ecossistemas campestres do mundo. Então se você tem curiosidade e quer saber um pouco mais sobre esses dois biomas, continue ligado e nos acompanhe em mais esse vídeo da nossa série sobre os biomas do Brasil. Bom pessoal, vamos começar falando do Pantanal. Esse bioma é uma das maiores planícies alagáveis do mundo, com uma rica biodiversidade e fica localizado no centro-oeste brasileiro, abrangendo os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele é também o menor bioma em extensão territorial do Brasil, ocupando menos de 2% do território nacional, sendo ainda o bioma mais recente do nosso país. E a população da região é de cerca de 3 milhões de pessoas, com grande destaque para os povos tradicionais, como índios, quilombolas e ribeirinhos, entre muitas outras comunidades, que tiveram forte influência no desenvolvimento cultural da região. O clima no Pantanal é tropical, com duas estações bem definidas, um inverno mais frio e seco e um verão mais quente e chuvoso, e a temperatura média anual fica em torno de 20 graus Celsius, enquanto as chuvas variam entre 1.000 e 1.500 milímetros por ano. O seu relevo é basicamente plano, sendo rodeado por grandes planaltos e serras, e ele ainda é fortemente influenciado pelos rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. E são essas características que são responsáveis pelos pulsos de inundação no Pantanal durante o período chuvoso. Basicamente, o que acontece é que as chuvas são mais frequentes e intensas nas regiões circundantes, ou seja, nas serras e planaltos, e também na região da bacia do Alto Paraguai, fazendo assim com que o nível da água dos rios eleve, e essa água toda se espalha por vastas extensões do Pantanal, procurando uma saída natural, que ela só vai encontrar quilômetros à frente do bioma. O solo pantaneiro é principalmente arenoso, originado a partir de fragmentos rochosos das regiões de maior altitude. E o solo também é pouco permeável, facilitando assim o alagamento do bioma. E por estar constantemente alagado, a decomposição de matéria orgânica no solo é lenta, fazendo assim com que ele seja pouco fértil. Mas o contraditório é que são esses mesmos pulsos de inundação que carregam sedimentos e matéria orgânica rica em nutrientes para o solo, levando assim um pouco de fertilidade. Isso faz com que a conservação do Pantanal seja extremamente dependente da conservação das regiões adjacentes a ele. O Pantanal é também um dos maiores mosaicos de paisagem entre os biomas brasileiros, com uma enorme variedade de fisionomias vegetais, variando desde regiões que são completamente alagadas, passando por regiões de vegetação um pouco mais terrestres e que são alagadas durante o período chuvoso, chegando até regiões com fisionomias mais florestais, onde não ocorre alagamento. Por fim, o Pantanal sofre forte influência de 3 biomas brasileiros: a Amazônia, a Mata Atlântica e principalmente o Cerrado, além do Chaco, que é o Pantanal localizado no Paraguai e na Bolívia. E isso, somado à existência mais recente do bioma, é responsável por uma das características mais interessantes da biodiversidade do Pantanal: uma alta diversidade de espécies vegetais e animais, porém pouco endemismo, com muitas espécies sendo compartilhadas com outros biomas do Brasil. Porém, o mais curioso é que muitas vezes essas espécies formam populações mais numerosas no Pantanal. E só para vocês terem uma ideia dessa grande biodiversidade, são cerca de 3.500 espécies de plantas, entre árvores e vegetações terrestres e aquáticas, cerca de 325 espécies de peixes, cerca de 53 espécies de anfíbios, 127 espécies de répteis, 656 espécies de aves e 159 espécies de mamíferos. Com relação à flora, o destaque fica por conta das espécies aquáticas, como a Vitória régia, que é a maior planta aquática das Américas, e as plantas do gênero Wolffia, que são plantas com as menores flores conhecidas. Agora falando da fauna, o destaque fica por conta das espécies de peixes, como o pacu, o pintado, o dourado e o jaú, também por conta das espécies de mamíferos, como a onça pintada, o veado mateiro, o tamanduá bandeira e a capivara,
para a grande diversidade de jacarés e também para a grande diversidade de aves, como a arara azul e o tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal. Agora falando do Pampa, ele é um dos mais importantes ecossistemas campestres do mundo, o que não é pouca coisa, já que 25% dos ecossistemas terrestres do planeta são campestres. E o nome Pampa tem origem quichua, que são indígenas da América do Sul, que significa região plana, em alusão ao relevo do bioma, que é basicamente plano. No Brasil, o Pampa é restrito ao Rio Grande do Sul, ocupando um pouco mais de 2% do território nacional, e ele é um dos biomas que sofre com a ação humana há mais tempo. São mais de 12 mil anos desde o primeiro registro humano na região. Inclusive, é essa presença humana que é responsável por duas das principais curiosidades do bioma. A primeira é que a chegada do homem foi responsável pela extinção da megafauna que era presente ali, com espécies como a preguiça gigante e o gliptodonte, um tatu que media mais de 3 metros de comprimento. A segunda é que como os homens ateavam fogo em grandes extensões de área do bioma para caçar esses animais, pesquisadores acreditam que o Pampa nunca atingiu seu clímax florestal. E é por isso que a gente encontra lá uma vegetação predominantemente campestre. E regiões preservadas do bioma, sem a presença humana, apresentando florestas mais complexas, são indícios de que realmente o bioma nunca atingiu o seu ápice florestal. E a população na região do Pampa é estimada em um pouco mais de 6 milhões de habitantes, possuindo uma rica cultura associada à biodiversidade ali presente. E o clima no Pampa é temperado, com temperatura média anual em torno de 18 graus Celsius, e uma enorme amplitude térmica. E as chuvas são bem distribuídas durante o ano, sem uma estação seca característica. E o solo é raso, pouco fértil e suscetível à erosão, características que vêm se intensificando com as ações humanas, especialmente aquelas relacionadas à agropecuária extensiva. Outro grande problema do Pampa são as espécies invasoras, tanto vegetais quanto animais, trazidas principalmente pelos colonizadores europeus. Nós temos, por exemplo, o javali e a lebre europeia, que foram introduzidos para caça esportiva, e também temos espécies de gramíneas, que foram introduzidas para a produção de gado, e que vêm tomando o lugar das espécies nativas. E mais de 50% do bioma já foi degradado, o que compromete o desenvolvimento sustentável da região e também compromete os serviços ambientais prestados pelo Pampa, como por exemplo a polinização, realizada principalmente pelas abelhas, e também o sequestro de carbono, realizado em grande parte pelas gramíneas nativas da região. E apesar de não parecer, as paisagens do Pampa não estão restritas aos campos. A gente também encontra lá algumas manchas florestais, especialmente em locais onde não ocorre a presença humana. E a biodiversidade lá é expressiva, por mais contraintuitivo que pareça. E por ser um bioma relativamente antigo, o Pampa também apresenta muitas espécies endêmicas. São mais de 3 mil espécies de plantas, com destaque para as mais de 450 espécies de gramíneas, como o capim-forquilha, a grama-tapete e as flechilhas. Agora falando da fauna, são cerca de 97 espécies de répteis, como a jararaca pintada e a tartaruga tigre d'água. 50 espécies de anfíbios, como o sapinho de barriga vermelha. 50 espécies de peixes, com muitas espécies endêmicas e anuais. 102 espécies de mamíferos, como o veado campeiro, o graxaim e muitas espécies de tucutuco. Além de 476 espécies de aves, com destaque para as espécies campestres, como a ema, o perdigão, o quero-quero e o pica-pau do campo. Por mais que o Pantanal seja um dos biomas menos impactados do Brasil atualmente, conservando até 80% da sua vegetação original, a pressão pela intensificação da sua atividade econômica, em especial relacionado à agropecuária extensiva, vem ameaçando o equilíbrio da região. Já o Pampa é um dos biomas mais impactados do Brasil, sofrendo com a ação humana há mais tempo, e já perdeu mais de 50% da sua vegetação original. Mas o que esses dois biomas têm em comum é que ambos são muito pouco protegidos, com pouquíssimas unidades de conservação tanto no Pantanal quanto no Pampa. E isso precisa mudar, não só pela conservação da biodiversidade desses dois biomas, mas também pela preservação das culturas tradicionais relacionadas com a biodiversidade nessas duas regiões. Bom galera, agora a gente já falou do Pantanal e do Pampa, além de já ter falado da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. No nosso próximo vídeo, e último dessa série,
a gente vai fechar falando da Mata Atlântica, que foi a primeira paisagem que os colonizadores europeus encontraram quando chegaram no Brasil. Então fique ligado, continue acompanhando o nosso canal, que semana que vem tem o último vídeo da nossa série, falando sobre a Mata Atlântica. Valeu e até lá!